Graça e paz, crianças. E a Joana com vocês novamente. E o tema do nosso encontro de hoje é: Deus é justo e condena o pecado. A história está baseada lá em Gênesis 18 e 19. Lembra que no episódio passado a gente viu que Abraão recebeu a visita de 3 homens, que na verdade eram o próprio Senhor e 2 anjos? Pois é, nós vamos continuar contando sobre essa visita para entender um pouquinho da nossa história de hoje. No episódio passado, a gente viu que enquanto eles estavam lá se alimentando, o próprio Senhor começou a falar com Abraão. E aí ele reforçou aquela promessa de Abraão ter um filho junto com a sua esposa Sara. Lembram disso? Ele colocou data. Ele disse que dali a 1 ano eles iriam ter um filho chamado Isaac. Pois é, a parte que eu não contei para vocês é que Sara estava ouvindo tudo isso atrás da porta da tenda. E no momento que o Senhor fazia a promessa para Abraão, a Bíblia vai dizer que Sara, lá dentro dela, no seu pensamento, ela riu dessa promessa. Ela não acreditou. No momento em que Sara riu, o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara está rindo? Sara percebeu que não tinha como esconder nada de Deus. Então, ela se arrependeu de ter duvidado e disse: não, eu não ri. Mas o Senhor reafirmou: você riu sim. Por que eu estou contando isso para vocês? Justamente para a gente saber que tudo que a gente faz está aos olhos do Senhor. Não tem como a gente esconder nada, nenhum pecadinho, nem mesmo aqueles que a gente comete só aqui na nossa mente. E é por isso que os anjos do Senhor estavam indo no sentido de Sodoma. Lembram que Abraão fez aquele banquete, teve comunhão com eles, conversou, e no final de tudo aquilo, Abraão foi mostrar o caminho para eles. Nessa caminhada, a Bíblia vai dizer que os 2 anjos seguiram em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, enquanto que o Senhor ficou conversando com Abraão no meio do caminho. E o que é que acontece? O Senhor revelou para Abraão o segundo motivo da sua visita. O primeiro tinha sido colocar data no nascimento de Isaac, né? Mas o segundo não era uma notícia boa, não. O Senhor falou que a maldade das pessoas daquelas cidades tinha crescido tanto, mas tanto, que o clamor das vítimas estava chegando nos ouvidos de Deus. E Deus não se agradou disso. Então, ele falou que tinha decidido exterminar aquelas cidades e todas as pessoas que moravam lá. Porque o pecado já estava de uma maneira que não dava mais para Deus suportar. O pecado é mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês. É como se a gente estivesse pegando uma teia, tá dando para ver aí de casa? E aí a gente, comete um pecadinho, como se a gente estivesse dando assim, um nozinho, certo? Aí a gente, um pecadinho vai puxando o outro, e a gente dá outro nozinho, e de repente, os nós vão ficando tão difíceis de desatar, que fica assim, de uma maneira quase que impossível. Então, o pecado daquela cidade estava como se fosse se emaranhado aqui, Nossa, se fosse para a gente desatar, a gente ia levar um tempão, né? Se conseguisse. Pois é. O pecado do pessoal da cidade de Sodoma e Gomorra estava desse jeito, tudo entrelaçado. A gente não conseguia mais ver bondade naquele lugar. Abraão, quando ouviu da boca do Senhor que ele tinha decidido exterminar aquela cidade, ele se compadeceu. Porque lembra que o sobrinho de Abraão morava perto daquela cidade? Sobrinho de Abraão chamado Ló. Nos episódios passados, a gente viu que eles se separaram. Estava tendo muitas brigas entre os seus pastores e aí cada um seguiu para um lado diferente. E Ló foi morar justamente próximo dessa cidade. Abraão pensou logo nele e então começou a clamar ao Senhor em oração. E ele disse: Senhor, mas o Senhor vai penalizar as pessoas justas junto com as pessoas injustas? Porque Abraão considerava seu sobrinho Ló uma pessoa justa, temente a Deus. E aí o Senhor disse a Abraão: não. Então Abraão começou a questionar, dizendo: se tiver 50 pessoas justas naquele lugar, o Senhor ainda vai destruir a cidade? E Deus disse: não, se tiver 50 pessoas justas, não. Abraão sabia que não tinha 50. Então ele foi diminuindo esse número. Ele disse: e se tiver 45, Senhor? O Senhor desiste de acabar com a cidade? E Deus mais uma vez afirmou: se tiver 40, eu não destruo. Mas não tinha 40 não, minha gente. E Abraão foi diminuindo esse número para 35, 30,
25, 20, 10. Abraão chegou no número de 10 pessoas, dizendo: Senhor, se tiver apenas 10 pessoas justas nesse local, o Senhor desiste de acabar com a cidade? E o Senhor, mais uma vez, afirmou a Abraão: se tiver 10 pessoas justas nessas cidades, eu não destruo mais. Mas vocês sabiam que não tinha nem 10? Pois é, muito triste, né? Veja como a maldade daquela cidade estava em um nível muito alto, que nem 10 pessoas naquele lugar temiam ao Senhor. Então, o Senhor parou de falar com Abraão. A Bíblia vai contar que os 2 anjos chegaram de noitinha naquelas cidades. E assim que viu aqueles 2 anjos, o sobrinho de Abraão, Ló, convidou eles para ficar na sua casa. Os anjos, depois de muita insistência de Ló, aceitaram e ficaram na casa dele. Os homens da cidade lá, quando souberam que ele estava com visitantes, queriam invadir a casa para fazer maldade com aqueles 2 homens, que eles nem sabiam que era anjo. E aí, Ló não permitiu, Ló trancou os anjos dentro de casa, e foi naquele momento que os anjos, vendo que realmente Ló era diferente dos habitantes daquela cidade, e revelaram para Ló o que ia acontecer. Eles disseram que Ló, juntamente com a sua esposa e suas filhas, deveriam fugir daquela cidade, porque a ira do Senhor, o castigo de Deus, seria derramado naquele local e ia destruir tudo e todos que estivessem ali. Ló e a sua esposa e suas filhas foram retirados daquele lugar pelos próprios anjos. E quando estavam no caminho, antes de partir, os anjos tinham dito que eles não deveriam nem sequer olhar para trás. E assim eles fizeram. Eles foram fugindo. E enquanto eles estavam fugindo, a Bíblia vai dizer que caiu muito fogo naquele local, como uma chuva de fogo. E todas as pessoas, juntamente com a cidade, foram destruídas. Acontece que, enquanto estava fugindo, a esposa de Ló, ela não resistiu. E ela olhou para trás para saber o que é que estava acontecendo com a cidade. Foi desobediente, né? A Bíblia vai contar que naquele momento ela virou uma estátua de sal. Ela foi penalizada também pelo seu pecado de desobediência. Então, gente, a ira do Senhor foi derramada naquele local e apenas Ló e suas 2 filhas se salvaram por conta do pedido de Abraão. Veja como é sério a gente começar a pecar contra o Senhor e achar que por Ele ser um Deus tão amoroso, nunca vai acontecer nada de ruim com a gente. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não. A Bíblia diz que Deus é amoroso? É. Ele é rico em nos perdoar? É também. Mas também a Bíblia nos ensina que Deus é justo. Eu vou fazer uma experiência para a gente saber mais ou menos como é que funciona essa justiça de Deus, tá? Só para a gente entender. Vou pegar aqui essa bandejinha, vou colocar aqui em um copinho. Esse copinho vai ser como se fosse Deus, representar Deus, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, uma jarra de água. Essa jarra de água vai ser, toda vez que eu derrubar um pouquinho de água aqui dentro desse copinho, é como se fosse um pecado da gente. Tá dando para acompanhar daí? Então, vê só. Aí a gente conta uma mentirinha, tá desagradando a Deus, né? Aí a gente vai, vou desobedecer a meu pai e minha mãe hoje. Tá subindo ali, né? O limite da paciência de Deus. E aí eu digo, não vou perdoar o meu coleguinha que me machucou na escola. E aí a gente faz assim, já pequei, já fiz um pecado, outro pecado, não aconteceu nada comigo, Deus me ama. E aí a gente continua pecando, desagradando a Deus, mas vai chegar um momento e a gente não sabe quando que a paciência de Deus vai esborrar e a ira do Senhor vai ser derramada contra aqueles que permanecerem no pecado. Então, como é que eu faço, tia Joana, para que Deus não perca a paciência comigo e derrame da sua ira sobre mim? A gente já viu aqui em vários episódios que a própria palavra do Senhor nos ensina o caminho que nós devemos andar, não é verdade? Então, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, quanto mais a gente ouvir as pregações, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente buscar o Senhor, mais distante a gente vai ficar do pecado e mais distante da ira de Deus. Sabendo que a ira vindoura do Senhor, ela já foi derramada lá no castigo de Jesus Cristo na cruz, não é verdade? Então, todos que creem em Jesus e andam com Ele já estão livres dessa ira vindoura. Mas se você permanece no pecado, se você permanece desagradando a Deus,
Além de provar que você não crê em Jesus de verdade, você está sujeito a receber do castigo de Deus, assim como as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, crianças, que vocês possam estar buscando ao Senhor, aprendendo com a Bíblia e praticando. Esses são os ensinamentos que a gente aprendeu aqui em Gênesis 18 e 19. Então, até o próximo encontro, pessoal!